O medidor multiparâmetro modelo AK88. O medidor multiparâmetro AK88 é um instrumento à prova d'água, compacto, e realiza medições de pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura. É um instrumento indicado para ser utilizado em tratamento de águas efluentes e também piscicultura. Aqui nós podemos visualizar todos os seus acessórios: sonda de oxigênio dissolvido, sonda de condutividade e aqui o eletrodo de pH. Todos os sensores, as sondas, possuem sensor de temperatura. Junto com o instrumento também acompanha uma membrana sobressalente para a sonda de oxigênio. A outra membrana ela vem instalada na sonda e também a solução eletrolítica para ser utilizada em caso de reposição da membrana. Agora eu vou fazer uma demonstração de utilização do aparelho. Vou mostrar como se faz algumas medições e também a calibração do aparelho. Eu vou iniciar conectando as sondas do instrumento. Aqui eu conectei a sonda, vou girar aqui na parte do conector para fixar. Próxima sonda. Aí eu sempre vou verificar a cor do conector com a indicação na parte superior do aparelho. É importante ressaltar no momento da conexão das sondas no instrumento, o usuário sempre tem que girar nessa parte aqui para fixar a sonda. Se você girar nessa parte aqui, vai girar a parte do conector internamente. Então sempre tem que ter cuidado. Tem que pegar por essa parte aqui do conector e girar. Tá? Aqui o instrumento está ligado. Aqui a indicação de pH, temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade. Condutividade não está aparecendo nenhuma leitura, pois a sonda até o momento não está mergulhada em nenhuma amostra. Então nós vamos iniciar a calibração na parte de pH. Selecionei o sensor de pH, o eletrodo. O eletrodo ele sempre deve ser armazenado em cloreto de potássio. Aqui dentro dessa reservatório eu tenho cloreto de potássio. Vou lavar o eletrodo e vou colocar na solução de tampão 7. Aqui no instrumento eu tenho que selecionar a compensação de temperatura. No caso, a temperatura, a compensação já está para pH, pois temperatura e pH estão piscando simultaneamente. Se eu quero trocar para oxigênio, eu vou pressionar o botão Enter. Aí ele vai trocando a compensação conforme o sensor. Então eu vou fazer a calibração de pH, eu tenho que selecionar a compensação de temperatura para o pH. Agora está selecionado a solução 7. Vou pressionar o botão Cal. O instrumento está fazendo a medição. Agora que a leitura está estabilizada, pressiona o botão Enter. Salvou a calibração. Agora eu vou trocar a solução. Vou lavar com água. E vou colocar na solução tampão 4.
Novamente, mantenho pressionado o botão Cal, entrou na calibração, espero estabilizar a leitura e pressiono Enter. O instrumento está salvando. Ok, agora vamos para o próximo passo. Próximo ponto de ajuste. Solução de pH 10. Leitura estabilizada, mantenho pressionado o Cal. Já reconheceu a solução. Pressiono Enter após estabilização da leitura. Recomenda-se deixar o eletrodo entre 30 segundos e 1 minuto para boa estabilização da leitura, né, para que a calibração seja bem sucedida. O instrumento está ajustado, posso utilizar ele agora nesse momento lá na lagoa do tratamento de águas efluentes ou no tanque de criação de peixes. Então o instrumento nesse momento está ajustado para pH. Para fazer a medição de pH, basta mergulhar o eletrodo, essa região aqui, na amostra de água. Aqui eu vou colocar na água destilada, que eu estou utilizando para lavar o eletrodo. Agora eu vou fazer a demonstração da utilização da sonda de oxigênio dissolvido. Vou guardar o eletrodo de pH. O eletrodo já está seco, foi lavado. Guardo ele aqui no reservatório de KCl. E eu vou selecionar a sonda de oxigênio dissolvido. Esta é a sonda de oxigênio dissolvido. Ela tem essa proteção. Aqui a membrana, tá? Então vou mostrar aqui, demonstrar como é que faz a troca da membrana. Dentro da membrana tem solução eletrolítica. Caso necessite trocar a membrana, eu vou pegar a membrana nova que acompanha o aparelho, que está aqui dentro da embalagem. Eu vou colocar mais ou menos 50% de solução eletrolítica, que é a solução desse frasco aqui, que acompanha o aparelho. Vou colocar 50% na membrana e vou rosquear aqui na ponteira. Essa deposição de sal que tem aqui no sensor é natural acontecer. Isso aí é a precipitação do sal da solução eletrolítica. Caso a deposição de sal seja excessiva, o usuário pode raspar com cuidado essa deposição de sal e repor a membrana sem problema algum. Agora eu vou selecionar a compensação de temperatura para oxigênio. Pressiono uma vez o botão Enter. Temperatura e oxigênio estão simultaneamente piscando no visor. Então agora eu vou fazer já uma simulação de medição. Aqui eu tenho água destilada para fazer a demonstração. Eu mergulho a sonda na água e eu aguardo a estabilização de leitura. Para trocar a unidade de percentual para ppm ou miligramas por litro, eu pressiono esse botão aqui. Aí ele vai trocar para miligramas por litro, que equivale a ppm. Para fazer o ajuste do instrumento, compensação de temperatura e oxigênio dissolvido para a sonda de oxigênio dissolvido, mantenho pressionado o botão Cal, aguardo a estabilização de leitura
e eu pressiono o botão Enter. Aí o instrumento vai ajustar para 100% de saturação no ar. Agora o instrumento está ajustado e eu posso utilizar ele na lagoa, de tratamento de águas efluentes, tanques de piscicultura. Agora eu vou fazer uma demonstração do sensor de condutividade, tanto na calibração como medição. Aqui a parte de compensação de temperatura está para pH, pressiono o botão Enter até que a compensação esteja para condutividade. O sensor de condutividade está aqui. Vou mergulhar ele na solução de calibração 1413 microsiemens. Essa é a leitura, 1330. Então agora eu vou fazer o ajuste do instrumento. Para condutividade, o ideal é sempre deixar a sonda parada dentro da solução, né? Não pode ter muito movimento, porque senão fica oscilando a leitura. Isso aí é por causa do movimento dos íons dentro da amostra, né? Então, a leitura está estabilizada, mantenho pressionado o cal. E para confirmar, eu pressiono no botão Enter. Ok, o instrumento está ajustado. Para fazer a medição de condutividade na água, eu vou fazer uma demonstração na água destilada que eu estou utilizando aqui, que foi utilizada para lavar os sensores. Espero estabilizar a leitura. – 875 microsiemens a condutividade desta amostra de água. A condutividade está alta, pois eu lavei os eletrodos, né, durante a execução desse vídeo, né, fiz a lavagem dos eletrodos, então por isso que a condutividade está um pouquinho alta, né. Para guardar os eletrodos, a sonda de condutividade não necessita de nenhuma solução, então eu vou guardar ela a seco. A sonda de oxigênio é a mesma situação, vou guardar ela a seco. Não precisa colocar água ou outro produto dentro dela. E a sonda de pH, eu já deixei antes ela guardada no KCl, né? Então está aqui o cloreto de potássio. Periodicamente, recomenda-se trocar essa solução de cloreto de potássio para aumentar a vida útil do eletrodo. Quero mostrar rapidamente algumas configurações do aparelho que o usuário pode fazer. Em caso de desajustes do aparelho na parte de pH, alguma configuração, para resetar o aparelho, para voltar à configuração de fábrica, mantenho pressionado o botão Set, o aparelho entra no modo de configuração. Essa opção é para apagar os dados na memória. Esse aparelho ele armazena até 99 dados em sua memória, então eu posso apagar esses dados. Então eu pressiono Enter, aparece No no visor, seleciono Yes e pressiono Enter. Nesse momento, todos os dados que foram salvos eu apago eles da memória. Esses dados são medições que eu realizei a campo, né? Que eu precisei salvar. Aqui, essa opção Ele, que é do sensor, é do sensor de pH. Esse é o slope de pH do eletrodo de pH. Acima de 85%, 85%, 90%, o eletrodo está em boas condições de uso. Abaixo de 85%, o eletrodo requer atenção especial à limpeza. E abaixo de 70%, o ideal é trocar o eletrodo, porque ele está já com a sua vida útil reduzida. Aqui é o ponto de calibração de condutividade. O último ponto de calibração. Configuração dos sensores de condutividade.
Aqui, configuração da sonda de oxigênio, unidade de medida, graus Celsius Fahrenheit, graus Celsius, troco para Fahrenheit e confirmo no Enter. E por final, reset. Aqui, no caso, se foi feito algum ajuste indevido no instrumento e o usuário quer apagar esses ajustes, voltar à configuração de fábrica, eu seleciono esta opção, seleciono Yes e confirmo no botão Enter. Aí eu apago todas as calibrações, ajustes que foram feitas neste aparelho. Para sair da configuração, eu pressiono Call ESC. Agora o instrumento foi resetado, né? Então é necessário a partir desse momento calibrar em todos os parâmetros, caso o usuário faça esse procedimento. Agora eu vou guardar o instrumento, vou desligar ele, vou desconectar as sondas e vou guardar ele aqui na maleta.